e uma corrida para o centro. Analistas políticos entendem que essa deverá ser a estratégia adotada tanto por Jair Bolsonaro quanto por Fernando Haddad na campanha para o segundo turno. Renovado e conservador são os termos que definem o Congresso eleito ontem pelos brasileiros. No Senado, 46 dos 54 cargos disponíveis serão ocupados por novos nomes. Na Câmara, cresceu a bancada de partidos de direita, como o PSL, que a partir do ano que vem só perderá em número de deputados para o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que vai significar, em primeiro momento, um apoio maior às reformas econômicas que estão em discussão no Congresso desde os últimos anos. Como a reforma da Previdência. E eu acho que a gente também vai ver um maior apoio para pautas da bancada ruralista, provavelmente pautas de interesse da indústria das armas. As pautas referentes a políticas sociais devem ficar em segundo plano. Teremos ataques a dois tipos de direitos. Em primeiro lugar, os direitos sociais, que já haviam sido atacados pela emenda do teto e também pela reforma trabalhista, e, por outro lado, os direitos civis, que são os direitos das minorias, os direitos das mulheres e assim por diante. Na corrida presidencial, o segundo turno, já antecipado pelas pesquisas, entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, se confirmou. Os candidatos defendem propostas distintas, em muitos casos até opostas. E o maior desafio está nas mãos do petista, que precisa angariar votos de presidenciáveis do primeiro turno e também do atual adversário, que recebeu 46% dos votos neste domingo. Depois do anúncio do resultado pelo TSE, os dois candidatos falaram. Jair Bolsonaro usou uma rede social para o primeiro pronunciamento como candidato em disputa no segundo turno. Ao lado do economista Paulo Guedes, o candidato do PSL agradeceu a votação, disse que o país está à beira do caos e que está confiante na vitória. Com a união de boas pessoas ao nosso lado, resgatando as nossas forças de segurança, valorizando as nossas forças armadas, valorizando a família, proporcionando um bom currículo escolar para os nossos filhos, temos sim como mudar o destino do Brasil. Fernando Haddad preferiu fazer o tradicional discurso cercado pela militância num hotel em São Paulo. Disse que vai encarar a campanha do segundo turno com senso de responsabilidade e que a arma será o argumento. Também disse que pretende unificar os democratas do país. Nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos um projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque de forma incansável justiça social. Para este professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, seja qual for o novo presidente do país, a polarização deve continuar. Penso que vamos continuar com a crise política. Essa eleição não é uma eleição que aponta uma mudança de perspectiva para o Brasil. A tendência é que ganhe um ou ganhe outro. O processo político continua se radicalizando, até pela posição das bancadas que os dois polos adquiriram no Congresso. E com os 29,2% dos votos obtidos pelo candidato Fernando Haddad no pleito deste domingo, dia 7, o PT apresentou seu pior desempenho em um primeiro turno presidencial desde 1998, quando o ex-presidente Lula obteve 31,71% dos votos válidos. A melhor votação do partido para o cargo de presidente foi em 2006, ano de reeleição de Lula. No primeiro turno, ele teve 48,6% dos votos e disputou o segundo turno contra Geraldo Alckmin, do PSDB. Em 2002, na primeira vitória lulista, e 2010, quando Dilma Rousseff venceu pela primeira vez, o resultado do PT foi parecido, 46,4% e 46,9%, respectivamente. A queda no desempenho do partido começou sob Dilma em 2014, uma eleição muito mais difícil para os petistas do que as anteriores. Fragilizada com a iminência da crise econômica e com os efeitos das jornadas de junho, a ex-presidente obteve 41,6% dos votos. No segundo turno, venceu Aécio Neves por uma diferença de apenas 3,3%. Na eleição desse domingo, o PT perdeu em dois estados que vinham dando vitória à legenda em todos os primeiros turnos desde 2006. Minas Gerais
e Rio de Janeiro, que são, respectivamente, o segundo e o terceiro maiores colégios eleitorais do país. Por outro lado, com irrisórios 4,8%, Geraldo Alckmin confirmou a derrocada do PSDB nessas eleições. Seu total de votos, 5 milhões, foi menor, por exemplo, do que a quantidade obtida pelo tucano João Dória na disputa ao governo de São Paulo, 6,4 milhões. O desempenho de Alckmin na corrida presidencial foi, de longe, o pior do partido em todo o período de redemocratização. Até então, este posto era de Mário Covas, que obteve 11,000% dos votos e ficou em quarto lugar em 1989. A melhor votação para um presidenciável do PSDB foi em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito pela primeira vez. Na onda do Plano Real, ele ganhou 54,3% dos votos válidos. No pleito seguinte, repetiu a boa performance nas urnas e foi reeleito no primeiro turno com 53,1%.